nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nas nossas reflexões sobre o nosso Catecismo da Igreja Católica, que estamos fazendo usando a versão brasileira, traduzida pela CNBB diretamente dos originais, nós estamos vendo a catequese sobre a criação. No nosso último programa, nós vimos como a verdade da criação pode ser conquistada pelo ser humano à luz da razão natural. Tanto que muitas religiões, muitas culturas que nem ouviram falar da Bíblia, já tinham as suas próprias maneiras de explicar a criação e de, inclusive, chegar a um Criador transcendente a todas as coisas. Mas a verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a esse respeito. E, de fato, para além do conhecimento natural que o homem pode ter do seu Criador, Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Nós havíamos chegado ao parágrafo 288 do nosso catecismo. Vimos como a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único, com o seu povo. De fato, nós percebemos na própria elaboração da Bíblia que, no primeiro momento, Israel teve conhecimento do seu Deus, o Deus do seu povo, o Deus do clã, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus que escolhe o povo, que faz aliança com os patriarcas, que cria o povo, que forma o seu povo, que tira o povo da escravidão do Egito e que o conduz à terra da promessa. Mas, aos poucos, Israel vai percebendo que Deus não é apenas o Deus daquele povo em particular, mas de todos os povos da terra. É o Criador da própria terra e de todo o universo. Então, nesse sentido, a revelação da criação e a revelação da aliança são inseparáveis. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta mesma aliança, como testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Isso nós podemos encontrar, por exemplo, no capítulo 15, versículo 5 do livro do Gênesis. A criação é o primeiro passo na direção da própria aliança. Além disso, a verdade da criação exprime-se com crescente vigor na mensagem dos profetas. Se nós olharmos, por exemplo, Isaías 44, 24, nós vamos perceber como o profeta já fala de Deus que cria todas as coisas. A fé na criação está presente nos Salmos, em vários deles. Por exemplo, o Salmo 104. Deus que cria todo o universo. A fé na criação está presente nas celebrações do povo, na liturgia, na própria reflexão da sabedoria. O livro dos Provérbios, o livro da sabedoria, falam da criação de Deus. Então, esta fé na criação, ela vai perpassando as diversas nuances, com diversas nuances, a reflexão do próprio povo sobre a sua identidade e sobre o seu Deus. No parágrafo 289, vemos que entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Gênesis 1, 2 e 3. Do ponto de vista literário, Gênesis 1, 2 e 3 não provém de um mesmo escritor. Não provém de um mesmo autor, da mesma pena. Na verdade, nós podemos encontrar nesses
3 primeiros capítulos, ao menos 2 tradições. Uma delas chamada sacerdotal, que é aquela que está na base do primeiro capítulo até o segundo capítulo, comecinho do segundo capítulo. É uma tradição mais jovem, mais recente, que foi escrita por volta do século VI a.C., depois que o Israel estava experimentando a tragédia do exílio na Babilônia. Enquanto que os capítulos 2 e 3 são muito mais antigos, são lá do século X a.C., na época do rei Salomão, e escritas por intelectuais dos tempos de Salomão, e que mostram, inclusive, um realismo muito grande, querendo expressar a grandeza do ser humano e, ao mesmo tempo, todas as suas misérias. É ali que está, por exemplo, a narrativa do pecado original. Então, o primeiro capítulo da tradição sacerdotal, podemos imaginar o seguinte: é como se fosse realmente um sacerdote contando, com uma linguagem mais elaborada. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, façam-nos as estrelas. Enquanto que os capítulos 2 e 3 é como se fossem os nossos avós contando, né? Olha, quando Deus criou o mundo, não tinha nada ainda na superfície da terra, não tinha bicho nenhum, tinha lá um vapor, uma fumaça que saía, e Deus então modela lá do barro um bonequinho e sopra sobre ele o seu espírito e lhe traz a vida. E essa pessoa, Adamá, o homem, passa a se chamar Adão, mas Adão, muito mais do que o nome de uma figura histórica, é o nome do ser humano como um todo, né? Ali no livro do Gênesis vai se mostrar também toda a beleza do homem que encontra pela primeira vez a mulher que é feita da costela do homem. Essa é uma tradição já bem mais antiga, nossos avós contando, né? Então, do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados os colocaram no começo da escritura, de modo que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, de sua origem e de seu fim em Deus. Deus, então, é a origem e o fim de toda a criação. As diversas tradições que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, as diversas tradições que compõem toda a Sagrada Escritura, foram, afinal de contas, em cada livro, né, colocadas em conjunto por um redator final, bem posterior. E no caso do livro do Gênesis, esse redator final coloca aqueles 3 primeiros capítulos no início, indicando que Deus é a origem e o fim da criação, de sua ordem e de sua bondade. E também a origem da própria vocação do ser humano. Esses textos, sobretudo o capítulo 3º, procuram mostrar também o drama do pecado e, ao mesmo tempo, a esperança da salvação. Por isso, é muito importante que, ao ler o livro do Gênesis, nós o façamos à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e da grande tradição viva da Igreja. Aí essas palavras se tornam, então, a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio. Criação, queda, pecado original, portanto, e a promessa de salvação. É sobre esses temas que queremos continuar aprofundando um pouco mais, dessa vez bem mais extensamente do que foi quando tratamos apenas dos atributos de Deus. Que Ele nos abençoe, nos livre de todo mal, hoje e sempre. Amém.